James estava com pressa para ver sua mãe depois do trabalho. Ela ligou e reclamou novamente de não estar se sentindo bem. Sua pressão arterial subiu e, por azar, ela ficou sem remédios. Então James correu para a farmácia, embora, para ser honesto, ele suspeitasse que sua mãe estivesse mentindo. Ela sempre tem o remédio certo. Ela simplesmente ainda não conseguia se acostumar com o fato de seu filho ter sua própria vida pessoal. Ela quer que ele esteja com ela o tempo todo e James está cansado disso. Ele alugou um apartamento. Ele só vai visitar sua mãe nos fins de semana. E ela está tentando ver seu filho com mais frequência com esses truques, mas ele ainda precisa comprar os remédios. Havia apenas 2 pessoas na farmácia. Uma mulher idosa e bem vestida e uma garotinha de cerca de 6 anos. James, a princípio, pensou que elas estivessem juntas, mas então viu a velha mulher olhando para a garota com desprezo e percebeu que a garotinha estava ali sozinha. Sim, uma dama tão importante não poderia ter uma companheira tão maltrapilha. E a garota realmente parecia um trapo. Sua jaqueta estava suja. Seus cabelos desgrenhados, seu rosto sujo. A garota timidamente perguntou algo ao farmacêutico. James não ouviu a conversa deles. Ele estava concentrado em repetir para si mesmo o nome do remédio da sua mãe, para não esquecer. A risada do farmacêutico chamou sua atenção para a conversa. Que tipo de pílula você quer? A jovem de jaleco branco perguntou novamente. Por uma pílula mágica, a garota repetiu baixinho, uma que possa curar minha mãe. Garota, não me perturbe, respondeu o farmacêutico. Nós não temos pílulas mágicas. Como assim? Minha mãe sempre me comprou uma poção mágica e funcionava. E agora eu tenho que ajudar minha mãe. A garota estendeu a mão, na qual algumas moedas brilhavam. Isso é o suficiente apenas para uma barra de chocolate? Você quer chocolate? O farmacêutico sorriu. Não, obrigada. A garota respondeu, eu gostaria de comprar remédio para minha mãe. Garota, a atendente aumentou o tom de voz. Eu não tenho o direito de vender nada para você de qualquer forma. Na verdade, eu vou chamar a polícia. Deixe-os descobrir porque você está aqui sozinha e que tipo de doença sua mãe tem. Após essas palavras, a garota ficou pálida e, em seguida, segurando as moedas na mão, correu para a saída. Meu Deus, quantas pessoas sem teto existem! Simplesmente terrível. A garota continuou comentando com o farmacêutico. E onde estão as agências de assistência à infância? Ela obviamente tem uma mãe alcoólatra, e a garota está correndo por aí procurando meios de curar sua mãe. James não respondeu, embora fosse claro que a garota estava procurando apoio em seu rosto. O jovem comprou o remédio, pagou e saiu. A garota estava sentada no pátio da farmácia, enxugando as lágrimas das bochechas. Ele queria ir até lá e descobrir o que aconteceu com a mãe da garota. Talvez ela seja realmente alcoólatra, então definitivamente devemos chamar a polícia e as autoridades de assistência à infância. Uma criança pequena não deveria estar sozinha em uma cidade grande. Você está tendo um dia ruim? Ele perguntou à garota e sentou ao lado dela. Meu nome é James. Meu nome é Diana, a garotinha disse entre lágrimas. Me diga, e sua mãe? Onde está ela? Diana olhou para o estranho tio com surpresa e então desabou em lágrimas e contou tudo a ele. Ela sempre viveu apenas com minha mãe. No começo na vila e depois elas se mudaram para a cidade. Minha mãe arrumou um emprego em uma loja e então ela foi atropelada por um carro. Agora todo o corpo dela dói. James, eles a trouxeram do hospital com os pés doloridos. Nossa vizinha a trouxe. Então você está sozinha? Ninguém está cuidando de você, ele perguntou. E por que alguém cuidaria de mim? Respondeu Diana orgulhosamente, eu sou uma garota grande agora,
e até trabalho. James sorriu. Ontem eu ajudei o zelador. Ele me dá um pouco de dinheiro. Normalmente eu gasto em pão e leite, mas hoje eu queria comprar remédio para minha mãe. Remédio mágico é o que minha mãe sempre me comprou quando eu tinha dor de garganta e dor de cabeça. Eu pensei que poderia encontrar um para ela também. James olhou pensativo para a pobre garota. O que ele poderia fazer por ela? Dar-lhe algum dinheiro e ir embora, ou chamar a polícia? Sim, talvez alguém mais faria isso nessa situação. Provavelmente o segundo seria mais correto, mas James hesitou por algum motivo. Ele simpatizava com uma criança que, com tão pouca idade, enfrentava problemas muito além de sua idade. Havia algo mais que James não conseguia entender. Parecia que ele já tinha visto essa garota uma vez antes, em algum lugar, mas onde ele não conseguia se lembrar. Diana, você deve estar com fome. James voltou à realidade. Vamos à cafeteria, e eu te compro algo gostoso. Você gostaria de um brownie? A garota olhou para ele surpresa, então abaixou os olhos. Não, obrigada. Eu não quero, murmurou. Então faça isso, James disse firmemente, vamos à loja e pegamos comida para você e sua mãe, e depois você pode me levar para a sua casa. Eu quero conhecer sua mãe, ele disse. Por quê? A garota perguntou tensa para o tio James. Você só não conta para a polícia sobre mim e minha mãe, senão vão me levar embora da minha mãe, como ela vai viver sem mim? Não se preocupe, eu não pensaria nisso, ele sorriu de volta. No supermercado, ele disse para pegar o que ela precisava. James pensou que a garota correria para as prateleiras de doces e refrigerantes, mas ela foi primeiro escolher cereais. James notou que ela estava pegando os mais baratos. Você já sabe ler? Ele perguntou. Um pouco, ela admitiu, um pouco, minha mãe me ensinou, no ano que vem eu tenho que ir para a escola, a garota suspirou pesadamente, como uma pequena senhora, e se dirigiu ao departamento de carnes, mas imediatamente ela congelou a indecisão. Tio James, posso pegar um pouco de linguiça? Ela levantou seus olhos azuis celestiais para ele. James até se assustou de tão familiar com aquele olhar. Claro, ele disse, deixe-me ajudar você. E ele mesmo começou a encher o carrinho com mantimentos, leite, carne e alimentos semi-prontos. Ele pegou alguns doces e frutas também. Diana olhou assustada para ele. Tio James, por que você está pegando tanto? Ela puxou a manga dele. Isso tudo é muito caro. James apenas sorriu de volta para ela. Mas a garota foi persistente. Não, você não pode fazer isso. Você não nos conhece. Por que gastaria dinheiro conosco? Mamãe diz que você não pode viver às custas dos outros. Sua mãe está certa, mas eu vejo que você e sua mãe precisam de ajuda, ele disse. Nós não somos mendigas, Diana respondeu, relutantemente. Eu não quis te ofender em uma situação difícil. As pessoas devem se ajudar, certo? Ele perguntou. Sim, ela disse. Então não discuta, vamos para o caixa. Eles saíram da loja com 3 sacolas cheias. James foi até seu carro. Diana caminhava confusa ao lado dele. Vamos para a casa da sua mãe? James disse, colocando as sacolas no porta-malas. Ah não, eu não vou com você. Minha mãe diz que eu não posso entrar no carro com estranhos. Sua mãe diz todas as coisas certas, James concordou. Você não pode, mas você e eu já nos conhecemos. Eu não vou fazer nada de ruim para você, e eu não posso andar até a sua casa com as sacolas caso elas se rasguem. E é difícil carregá-las sozinho. Me escute com atenção. Ela olhou nos olhos de James mais uma vez e então entrou no carro. Logo eles chegaram lá. A casa antiga de 2 andares parecia ter crescido no chão, com buracos nas paredes. James e Diana entraram na única entrada, cheirando a mofo e a gatos. James subiu cautelosamente as escadas que levavam ao 2º andar.
Tenha cuidado, Diana observou a confusão dele. Você deve olhar para onde pisa. Há buracos lá. James começou a subir cuidadosamente, pulando os buracos nas escadas onde o pé de um adulto poderia facilmente cair. Diana subiu os degraus deteriorados com sua habitual destreza, e agora eles estavam parados na frente da porta. Uma dúvida surgiu na alma de James. Talvez ele tivesse vindo aqui em vão, talvez devesse ter chamado a polícia afinal, para lidar com a garota. Afinal, pessoas normais não poderiam viver em uma casa como essa. E todas essas histórias que Diana contou sobre sua mãe doente, poderia ser apenas mais uma história enfeitada de alcoólatras. Ele poderia ter gasto dinheiro com mantimentos para eles como um tolo, mas não havia nada a fazer já que ele estava aqui. Eles tinham que entrar e ver por si mesmos. Diana enfiou a mão no bolso da jaqueta e tirou a chave. A porta se abriu para a surpresa de James. O apartamento estava limpo, pobre, mas arrumado. No canto que havia sido reservado como a cozinha, uma toalha branca era visível na mesa. Os pratos e o chão estavam limpos. Havia uma escrivaninha no meio do quarto. O canto distante era dividido por um armário. Diana, você está aí? Veio uma voz feminina fraca. Venha aqui, minha menina. Vou te dar um beijo. Diana correu feliz até sua mãe. Diana, onde você ficou tão suja? A mulher perguntou. Não posso lavar porque não tem água quente agora. Então, como você se lava? Você está toda suja. Eu ajudei o zelador hoje a limpar as folhas de um cano. Ele me deu um dinheiro por isso, a menina disse. Você é meu milagre, a mulher disse ao seu lado. James ouviu-a beijar sua filhinha, que sussurrou algo de volta. Ele ficou ali, hesitante em passar. Que tio, ele ouviu. Ele ouviu a voz ansiosa da mulher. Por que você aceitou a ajuda dele? Que mantimentos são esses? Diana, eu te disse para não falar com estranhos, e você entrou no carro. James se dirigiu à mulher. Com licença, eu sou quem trouxe sua filha. No segundo seguinte, James ficou congelado no lugar, sentado em um pequeno sofá. Marta, a mulher que ele uma vez amou tanto, e então de repente ela se foi. É você? Foi tudo que a mulher conseguiu dizer. Ela ficou pálida, seus lábios tremendo. Marta, como assim? O que aconteceu com você? Por quê? Você está aqui? Onde você esteve? Tudo que James fez foi fazer perguntas sem obter respostas. Marta olhou para ele e ficou em silêncio. Diana olhou perplexa, agora para sua mãe, agora para seu bondoso tio James. Mamãe, você conhece o tio James? A garota finalmente perguntou. Sim, Diana, você vá para a cozinha, tio James e eu precisamos conversar. Marta respondeu calmamente. Ok, a garotinha assentiu de volta. Vou desfazer as sacolas. O tio James comprou muitos mantimentos para nós. Tire sua jaqueta e lave suas mãos. Marta gritou após ela sair do quarto. Então ela ficou em silêncio e olhou para James novamente. Seus olhos, grandes, azuis como o céu de julho. James só agora percebeu como Diana se parecia com a única mulher que ele realmente amou. Ele tinha ido para a mesma universidade com Marta. Eram futuros arquitetos. Marta veio para a cidade de uma pequena vila e morava em um dormitório. James imediatamente notou essa garota bonita de cabelos claros e olhos azuis, mas não teve coragem de se aproximar dela. Então, com o tempo, eles se conheceram melhor. No começo, eles apenas conversavam como bons amigos. No final da universidade, a amizade deles se transformou em algo mais. Eles não podiam viver um sem o outro. Eles iam para a universidade juntos, iam para a biblioteca juntos. James passava o dia inteiro no dormitório de Marta. Apenas a mãe de James não conseguia aceitar que seu único filho, sua esperança e apoio, de repente tivesse escolhido uma garota assim.
Durante o encontro com Marta, sua mãe mostrou sua desaprovação em relação ao relacionamento. Então, seu filho nunca mais a levou para casa. James, você vem de uma família inteligente, seu avô era um médico famoso, sua avó trabalhava no teatro, eu sou uma diretora de escola, e o que você tem em mente? Você se envolveu com uma garota do campo. Quais são seus genes? Obviamente, os pais dela são bêbados ou pessoas limitadas. Sua mãe tentava convencer seu filho toda vez que ele voltava do dormitório. Marta é uma garota inteligente e doce. James respondeu. E sua mãe é uma mulher maravilhosa, trabalha na biblioteca da vila, e o pai dela é um agrônomo, eles não são bêbados. Então você já conheceu os pais dela também? A mulher perguntou. Ainda não, mas acho que em breve conheceremos, declarou James. Mas a viagem para conhecer os pais de Marta foi adiada por causa de sua mãe. Então, em um outono, a universidade recebeu um convite para uma conferência estudantil em outra cidade. Para a surpresa de James, o convite foi entregue a ele. O rapaz não estava realmente interessado em ir, mas Marta o convenceu de que essa era uma chance que ele deveria aproveitar. E quanto a você? James estava preocupado. Você ficará sem mim por uma semana, não quero ir sem você. Apenas uma semana, você nem vai notar, Marta insistiu. E então, você e eu iremos lá juntos mais de uma vez. E assim, James partiu para a conferência. Ele e Marta mantiveram contato nos primeiros 2 dias, e então de repente ela parou de atender suas ligações. James não achou isso fácil. E quando voltou para a cidade natal, descobriu que Marta pegou seus documentos e saiu do dormitório às pressas. Por quê? Por quê? Ele perguntou. O diretor também ficou perplexo, tudo estava bem com essa aluna. Então James ligou para os pais de Marta, mas eles disseram para ele não ligar novamente, para não incomodar Marta. Não se preocupe, filho, você terá outra garota e uma mais digna do que Marta. A mãe disse ao rapaz. James eventualmente decidiu que sua mãe estava certa. Marta tinha encontrado outra pessoa, ou não o teria deixado, mas ele ficou tão machucado. Afinal, havia sentimentos reais entre eles. James se formou na universidade, conseguiu um bom emprego durante esse tempo. Teve alguns romances não sérios, mas seu coração agora estava em silêncio. A pessoa mais próxima em sua vida continuava sendo sua mãe, que ficou apenas feliz com isso. E agora, 7 anos depois, James viu seu antigo amor, magra com olheiras, em uma casa antiga. E havia essa garota que se parecia tanto com Marta. Explique para onde vocês desapareceram, exigiu James. Marta ficou em silêncio por um tempo, reunindo seus pensamentos. Ela não tinha nada a esconder. Ela ficou ofendida na época, quando James partiu para a conferência, sua mãe foi ao dormitório dela. No começo, ela disse coisas desagradáveis para ela e então disse algo que fez os olhos de Marta escurecerem. James tem outra garota, ela é uma amiga de infância, eles não se falavam há algum tempo, mas se encontraram hoje. Em seguida ela mostrou uma foto de James com uma amiga e disse que era a sua nova paixão. A garota acreditou nas palavras da mulher e decidiu não interferir na felicidade de seu amado. Ela arrumou suas coisas, pegou seus documentos da universidade e foi para casa. Ela soluçou no colo de sua mãe. Ela contou tudo para ela. Os pais ficaram indignados com o comportamento de James, mas convenceram sua filha de que eles ainda precisavam conversar, mas Marta não queria ver James e também não queria ouvi-lo. Foi então que James ligou e o pai de Marta disse para ele não incomodar mais sua família. Então aconteceu uma coisa terrível. Os pais de Marta sofreram um acidente de carro. Marta os enterrou em uma semana e na outra percebeu que estava grávida. Ela decidiu não contar a James para que ela pudesse criar o bebê sozinha. Diana então nasceu. No início elas viveram com a pensão alimentícia do governo, mas não foi suficiente. Marta foi trabalhar. Seus estudos estavam incompletos e seu único outro trabalho foi na vila.
Ela não podia trabalhar como arquiteta, já que não tinha terminado a faculdade. Então lhe ofereceram o cargo de chefe do correio. Marta aceitou. Ela trabalhou até que o correio na vila foi fechado, e então um parente apareceu e pediu a Marta para morar com ela. Ela morava em uma casa antiga, quase no centro da cidade. Com certeza você pode encontrar um emprego. Marta concordou. Ela e Diana se mudaram para a cidade. Marta começou a trabalhar como caixa em uma loja, e tudo estava bem. Tudo parecia bem, pelo menos suportável, mas logo seu parente faleceu. Ela já era idosa, mas parecia que o destino queria testar Marta mais uma vez. Uma noite, voltando para casa depois do trabalho, ela foi atropelada por um homem bêbado em uma faixa de pedestres. Ele nunca foi encontrado. Suas pernas ficaram gravemente feridas. Marta passou um mês no hospital. Os médicos disseram que ela precisava de uma operação. Sem a operação ela não conseguiria andar normalmente, mas a cirurgia precisava ser paga, e a jovem não tinha esse dinheiro. Eles a trouxeram de volta para casa, a levaram para o quarto e foi isso. Marta agora só podia rastejar. Não havia praticamente dinheiro. Ela tinha algumas economias de seu parente, que estavam acabando rapidamente. Além disso, os pés de Marta doíam tanto que ela queria gritar, mas se segurava para não assustar Diana. Pensamentos sobre sua filha perturbavam Marta. O que estava esperando pela menina? Ela teria que entregá-la para um orfanato? Marta chorava à noite com impotência. Diana, vendo o sofrimento de sua mãe, tentava de todas as maneiras aliviar sua condição. Até tentava trabalhar meio período. Ela ajudava o zelador local. E hoje, aparentemente desesperada, a menininha foi à farmácia, esperando por um milagre. James ouviu Marta com a cabeça baixa. Quantas coisas haviam acontecido com sua amada. Ele a considerava uma mentirosa. Querida Marta, como é vergonhoso para mim, Diana é minha filha? Ele perguntou roucamente quando Marta se calou. Sim, sua, Marta quase sussurrou. Por que você nunca me ligou? Por que você não disse nada? Eu não queria incomodar você porque você tem sua própria vida. O quê? Que vida sem você? Eu não vivia. Eu existia. Minha mãe mentiu sobre tudo. Eu não tinha ninguém. James então chorou, e depois de um momento de silêncio, ele acrescentou, e agora eu não tenho ninguém. Todo esse tempo, Diana ficou atrás do armário, ouvindo atentamente a conversa dos adultos. Incapaz de aguentar, ela foi até eles. Tio James, você é meu papai? Ela disse timidamente. Eu sou seu papai. James disse, e sua voz tremia, não vou deixar você sozinha por mais um minuto. Vocês são minhas meninas favoritas. Naquela mesma noite, James levou Marta e Diana para o seu apartamento. Sua mãe ligou. Ela estava furiosa. Onde está seu amado filho? Ela estava morrendo de preocupação. Mãe, eu encontrei Marta, disse James a ela, e agora vamos ficar juntos, apesar de toda a sua maldade. Com Marta, a mesma Marta, chorou a mãe. Ah, estou morrendo. Vou chamar uma ambulância para você, James respondeu calmamente e encerrou a conversa com sua mãe. A partir desse dia, ele estava determinado a ter uma nova vida. Ele não abandonaria sua mãe, mas não poderia mais confiar nela. James pagou pela cirurgia de Marta e, com o tempo, ela conseguiu andar normalmente. Ela se formou na universidade e trabalhou junto com James, mas não por muito tempo. Pois Diana está prestes a ter um irmão ou irmã,